Boa noite a vocês, é um prazer estar com vocês. Espero que Deus seja bondoso e atenda a nossa oração e fale conosco através da palavra dele. Essa é a minha oração, espero que seja a sua. E vamos falar, como já disse nosso irmão Leclerc, sobre como é que lidamos com vida cristã em meio a sofrimento, em meio a coisas ruins. Porque nessa hora que nós temos nossa fé testada, algumas coisas precisam ser feitas, principalmente quando Deus coloca em xeque, algumas das nossas crenças e costumes e aquilo que a gente está habituado a falar sobre Deus. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu não vou falar detalhadamente sobre cada parte do capítulo, mas nós vamos falar sobre vamos ler todo o capítulo e eu creio que seja importante para nós termos o contexto do texto que eu vou enfatizar mais. E nós vamos ler até o primeiro verso do capítulo 2. Abacuque, capítulo 1, a partir do primeiro verso, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero começar lembrando a você de um texto muito interessante do apóstolo Paulo na sua segunda carta para a igreja de Corinto. A segunda carta que Paulo escreveu para Corinto era uma carta em que Paulo abriu o coração, falou muita coisa abertamente. E uma das coisas que ele contou é de como ele havia sofrido pelo evangelho tantas vezes e ainda assim tinha gente que não valorizava o seu apostolado. Então é nessa carta que Paulo fala que ele foi surrado várias vezes, que ele passou fome, que ele sofreu naufrágio, que ele sofreu muitas coisas por causa da igreja de Cristo. E numa das passagens, não nessa que eu estou mencionando, mas no capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo usa uma expressão que eu acho que incorpora o sentimento de Abacuque aqui. Paulo fala assim: perplexos
mas não desesperados. Perplexos, mas não desesperados. Por que Paulo estava falando disso? Porque ele havia tido momentos durante a sua passagem pela Ásia de grande tribulação. Ele até confessa uma coisa que a gente imaginaria que um homem da estatura de Paulo nunca falaria. Ele disse que quando ele estava na Ásia, ele sofreu uma tribulação tal que foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Paulo falou para você que ele teve medo de morrer. Eu e você acabamos de cantar, não tememos porque Jesus ressuscitou, não é assim? Nossa vida está nas suas mãos, por isso nós não temeremos. E o apóstolo Paulo teve medo. Ele é de carne e osso como nós. Ele disse, olha, teve um momento que a tribulação foi tão intensa que eu desesperei da própria vida. Eu confesso para vocês que eu tive essa aflição. E no entanto Deus o conforta. Deus o conforta com a redenção futura, com a maneira como ele está sendo cuidado. Então ele usa essa expressão, e essa expressão na verdade é um jogo de palavras. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu estou perplexo, mas não exageradamente perplexo. No grego as duas palavras são bem parecidas, só que uma enfatiza a outra. E por isso que a nossa tradução é perplexos, mas não desesperados. Esse nível de perplexidade, que não chega a ser desesperador, mas é profundo, eu creio que ele pode frequentemente acontecer na vida de crentes atribulados. Eu estou dizendo isso porque nós estamos numa época em que evangélicos acham que ser crente significa estar ileso quanto a problemas, inclusive inabalável na sua fé. A gente imagina que ser crente é navegar de nuvem para nuvem, de vitória para vitória. E o apóstolo Paulo disse, perplexo, não desesperado, mas perplexo. Esse nível de perplexidade, ele nos acomete. E ele pode nos pegar de surpresa, principalmente quando o sofrimento parece não bater com esse Deus amoroso que nós tanto cantamos, tanto celebramos e agradecemos. Quer ver uma coisa? Você tem desejos no seu coração, alguns deles muito justos. E quando as respostas que você espera não batem com a resposta do Senhor, você é contrariado, vamos colocar assim. Você pode entrar em uma situação triste, uma situação quase desesperadora, mas certamente de perplexidade. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava lendo um material de um pastor que disse assim que estava visitando uma senhora da igreja e ela falou assim, pastor, eu quero tanto que Deus amadureça a minha fé, eu quero me santificar mais, eu queria que o senhor orasse por mim. Muito bonito o desejo dela. Aí o pastor começou a orar, tá bom, minha irmã, Senhor, o senhor traga tribulação na vida dessa senhora, o senhor traga dificuldade na vida dela. Por que ele estava dizendo isso? Porque Tiago capítulo 1 fala que quando a nossa fé ela é testada, ela é amadurecida, ela é lapidada no fogo, no calor da tribulação, para que ela seja mais durável, mais robusta, mais resistente. Então, esse tipo de coisa nos deixa perplexos. A gente não gosta desse tipo de oração, mas a gente quer ser santo. A gente não gosta do sofrimento, mas a gente quer ser maduro na fé. E é esse tipo de coisa que muitas vezes nos deixa perplexos. É estranho pensar que Deus possa, inclusive, usar situações ruins e pessoas ruins na nossa vida para nos lapidar. Isto é, a gente fica profundamente perplexo. E é disso que eu quero falar hoje à noite, porque o profeta Abacuque, nós não temos nenhuma evidência aqui de que ele fosse um homem imaturo na fé. Ele era um profeta. E, no entanto, o livro inteiro de Abacuque não tem nada a ver com Abacuque falar para o povo de Deus. É uma conversa dele com Deus. O livro de Abacuque é uma conversa do profeta com Deus. É uma conversa de quem está perplexo, de quem teve o conceito de justiça invertido pela revelação de Deus. Ele acabara de ouvir caminhos muito difíceis do cuidado de Deus do seu povo. Por que eu quis ler o capítulo 1 todo com vocês? Eu vou focar mais a partir do versículo 12 até o 2:1. É nesse texto que eu quero focar. Mas eu fiz questão de ler o capítulo 1 a partir do primeiro verso até o 11, para você entender o contexto. Abacuque é um homem que chega para Deus e fala assim, Senhor, não dá mais no meu país. Ele era de Judá, Judá era a parte do sul dos hebreus, né?
Quando houve aquela divisão lá que rachou o reino, ficou o reino do norte, que era Israel, e o reino do norte abandonou o Senhor logo desde o início, né? Desde o início e não voltou mais. O reino do sul ainda oscilou entre rei bom, rei mau, e o reino do Judá, onde Abacuque estava, chegou no momento em que não tinha mais rei bom, era só rei mau, rei mau, rei mau, rei mau, né? Mas Abacuque lembrava de tempos áureos. Sabe por quê? Abacuque provavelmente cresceu nos dias do rei Josias. E o rei Josias foi um dos homens usados por Deus para um dos períodos mais bonitos da história da monarquia. Ele foi um dos reis que promoveu o que muita gente chama de o maior avivamento da época da monarquia. E o rei Josias é provavelmente o contexto no qual Abacuque cresceu. Agora, você imagina você crescer vendo um rei que é usado por Deus para promover um avivamento na sua nação. Décadas depois, ele está vendo a sua nação acabada por pecado. Os versos 2 a 4, logo no começo do texto, fala que é uma nação em que tem violência. Violência é uma palavra que Abacuque usa muito. Violência, é uma nação violenta, é uma nação em que está repleta de destruição, contenda, litígio, a lei é invertida. Por quê? Porque aquele que é perverso, esse ganha do justo e não sofre nada. Então ele está olhando para a sua situação social. E você tem que lembrar de uma coisa, não é só, a gente precisa ter isso muito claro para a gente não ter uma aplicação errada de Abacuque. Abacuque não está olhando para a sociedade judá como eu e você olhamos para o Brasil. O problema não é só a sociedade, porque naquela época, igreja e nação não eram separadas. Ele está olhando para tudo junto. Era o povo de Deus. Então ele não está olhando só para uma sociedade, ele está olhando para a igreja e sociedade juntos, porque era uma nação que estava debaixo de Deus. E aí o que Abacuque diz? Senhor, até quando? Senhor, faz alguma coisa. Ele está clamando por algo que é justo, ele está querendo que Deus resolva esse problema. Ou que traga algum tipo de rei que vai dominar tudo e vai dizer, vamos colocar os ímpios na cadeia, né? Alguma coisa do tipo assim. Mas o que possivelmente está no coração de Abacuque quando ele ora, é que acontecesse naqueles dias o que aconteceu na sua infância e juventude. Senhor, traz um avivamento, Senhor. Aviva a tua obra. Ele vai falar isso no capítulo 3. Senhor, traz um avivamento. Vocês ouviram sobre isso ontem? Eu fiquei sabendo. E quem ouviu sabe que é precioso a gente orar por essas coisas. E é provavelmente essa a expectativa de Abacuque. E quando, imagina, quinta-feira à noite, em Judá, semana teológica, o pregador Abacuque vem falar sobre avivamento. Todo mundo termina a pregação, todo mundo fala, que bênção. Sexta-feira vem a notícia de Deus, eu vou cuidar do problema de Judá. Sabe como? Eu vou levantar os caldeus e eles vão servir de vara na minha mão para surrar vocês. Essa é a resposta de Deus. Você quer resolver o problema do pecado? Então eu tenho a solução para o problema do pecado. É o seguinte, eu vou levantar uma nação ruim, mas pensa em ruim, mas é ruim. Deus descreve a maldade. Deus descreve a maldade e diz, eu vou usar essa nação para disciplinar vocês. Aí você começa a entender o porquê que Abacuque ficou perplexo. Porque ele pediu uma coisa e o Senhor mandou outra. Mas não é que o Senhor mandou outra assim. Abacuque não tem problema com justiça. Ele tem problema com gente mais ímpia ser instrumento de justiça nas mãos de Deus. Então, essa é a grande dificuldade dele. Ele está perplexo. Ele não esperava essa resposta de Deus. Mas como eu falei, não é o juízo que é tão chocante. É a forma que Deus diz de usar um instrumento mais ímpio. Imagina que nós estivéssemos numa guerra, só supostamente, estivéssemos numa guerra com uma outra nação, fazendo muita maldade para com o nosso país, nós nos tornando agora mais apaixonados pelo Brasil do que nunca, e de repente alguém diz assim, Senhor, cuida da situação da igreja brasileira, vamos orar pela igreja brasileira, e aí Deus fala, tá bom, eu vou fazer com que a outra nação destrua o Brasil. Fala, não, Senhor, não é isso que eu pedi, Senhor, cuida da igreja. Quer dizer, a resposta que Deus traz ao profeta, ela inverte os padrões dele totalmente.
Então, além da dor de ser castigado, havia um elemento de justiça de Deus que parecia que não estava combinando com o profeta. Porque uma coisa é você dizer assim, olha, quem vem te disciplinar é uma pessoa muito correta. Você diz, Senhor, a gente está precisando. Mas a Babilônia, os caldeus, você está brincando comigo. Você está de brincadeira. Isso lhe deixou perplexo. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, pode? Será que isso é justo? E eu quero levantar essa reação do profeta a partir do verso 12 do capítulo 1 até o primeiro verso do capítulo 2, para a gente pensar sobre o que a gente faz na vida cristã quando nós nos deparamos com situações de perplexidade. Agora, entenda bem, a situação de Abacuque é específica. Deus está trazendo disciplina à vida do profeta. Nem todo sofrimento na nossa vida é resultado de disciplina de Deus por causa de pecados nossos. No entanto, todo tipo de sofrimento traz algum grau de perplexidade. E é por isso que eu creio que as lições que a gente tira desse capítulo, elas valem não para um tipo de sofrimento somente, mas para a nossa reação em face a qualquer tipo de sofrimento. Portanto, eu queria que a gente fosse lembrado do texto do Salmo 73, que é um salmo que já foi lido aqui, que fala de um homem que também está perplexo. Asaf está passando por outra situação. Asaf está sofrendo na vida e ele está com ciúmes. Eu costumo dizer que ele está com um problema ortopédico aqui nessa região, aqui assim, ó. Né? Um problema assim ortopédico, ele tem aqui no médico. Por que Asaf tem esse problema? Porque ele fala assim, Senhor, não adianta ser crente, Senhor. Porque olha só o que está acontecendo na vida do outro. Sabe aquele ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde? Então parece que tudo na casa do vizinho dava certo. Senhor, eles têm mais saúde, o gado deles parece que é mais gordo, a economia deles está melhor, ele não tem problema para resolver, tudo dá certo na vida deles. Inclusive, Asaf, ele fala algumas coisas muito fortes que mostram a que ponto o crente pode chegar em termos de confusão. Ele fala assim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E tem um determinado momento do Salmo que ele diz assim, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Quer dizer, ele está dizendo, não valeu de nada. Inutilmente foi conservar-me puro. Mas aí ele diz assim, como se ele estivesse dizendo, de que vale ser crente? Ele falava assim, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. O que Asaf está expressando no Salmo 73, que é um salmo lindo? Ele está expressando assim, olha, eu fiquei perplexo, mas não desesperado. Por quê? Porque Asaf sabe que expressar tais coisas aos outros seriam blasfêmia, seria um absurdo. Colocar Deus em xeque seria blasfemo para com Deus, seria como, usar uma expressão forte, como cuspir no rosto de Deus. Então ele fala, eu não poderia falar tais coisas. Mas ele está lutando, ele está perplexo. E eu creio que o mesmo pode ser dito de Abacuque. Existem elementos de fé aqui. Agora eu preciso falar de um ponto importante do texto que a gente vai refletir, a partir do verso 12 do capítulo 1. Eu quero que você entenda que aqui Abacuque está no ápice da sua perplexidade. Ele já estava no começo, né, incomodado com a nação. Mas quando Deus dá a resposta que Deus deu, ele fica ainda mais transtornado e agora perplexo, só que ele não está se rebelando contra Deus. E a prova disso é que nos versos 12, principalmente, no 13 também, mas principalmente no 12, existem elementos de fé misturados com a sua perplexidade. Ele ainda é crente. Ele ainda crê em alguns pilares acerca de Deus. E eu quero falar de 3 que mostram que a sua fé está em meio à sua confusão teológica, por assim dizer. Embora ele esteja perplexo, ele tem algumas coisas que ele não abandona. Ele apela para os atributos de Deus, para o caráter de Deus e o relacionamento que Deus tem com o seu povo. Então eu vou destacar 3 qualidades de Deus. Olha só, verso 12, olha na sua Bíblia. Eu vou ler de novo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Olha só, 3 coisas de Deus aqui que são importantes em destacar. Primeiro ele fala que Deus é Deus desde sempre, eternidade.
desde antigamente, desde muito antes. O Senhor é Deus eterno. A segunda coisa que ele fala é que o Senhor é santo. E a terceira coisa que ele fala é que o Senhor é rocha. Qual é a importância disso? Eterno, santo, rocha. O que ele está dizendo aqui, ele na verdade está apelando para as coisas de Deus que são relevantes para o sofrimento dele. Por exemplo, quando ele fala que Deus é Deus desde a eternidade, ele está apelando para um Deus que não é temporal. Nosso Deus não é igual a gente, que sofre as consequências do tempo, ou que não tem como antever coisas futuras. Nosso Deus, como algumas pessoas creem, não é verdade que ele não consegue antever as suas escolhas. Ele conhece a palavra antes de sair da minha boca. Os meus pensamentos, Salmo 139 fala, o Senhor os conhece. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o estado do meu coração, Abacuque está dizendo. E o Senhor sabe o que há de acontecer. É importante que Deus seja eterno. Por quê? Eterno significa ele não está preso à história. Se ele não está preso à história, ele controla a história. E é importante eu crer num Deus que controla a história. É fundamental que eu creia num Deus que controla a história. Senão, o meu conceito de Deus vai estar todo bagunçado. Senão, o meu conceito de Deus é que Deus faz parte dessa história e está junto comigo e é um irmãozão mais velho, mas aí é pouco. Ele deixou de ser Deus. Ele perdeu as qualidades que são importantes para a minha fé. Então ele fala, Senhor, Tu és Deus desde a eternidade. Ele está apelando para a eternidade de Deus. Ele precisa recorrer a quem está fora e além do tempo. Esse é o socorro que vem do Senhor. Em segundo lugar, ele fala que Deus é santo. E por que é importante falar que Deus é santo? Porque não é possível que Deus está olhando para a Babilônia e não considera o que a Babilônia faz pecado. No verso 13, ele apela. Olha o verso 13. Fala assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Senhor, o Senhor não é santo? Seus olhos não são puros? Não é possível que o Senhor está vendo o que a Babilônia, os caldeus fazem com outras nações e o Senhor deixa isso acontecer? E o Senhor vai deixar com quem é mais injusto puna quem é mais justo? Então, embora ele esteja confuso, ele crê que Deus é santo, ele não deixou de acreditar nisso. E, se Deus é santo, então ele odeia a prática da iniquidade. E ele tem que resolver o problema da iniquidade. Então é importante para ele que Deus não deixe as coisas serem injustas nesse mundo. Apelar para um Deus santo significa apelar para um Deus que sabe colocar os pingos nos is, que não deixa a coisa desandar e perde o controle. Ele é santo. Se ele é santo, então é importante que o autor esteja afirmando aqui que Deus vai resolver a injustiça. Terceiro ponto, ele fala que Deus é rocha. E rocha é um sinônimo de segurança. Quando a gente fala que a gente está sobre a rocha, a gente está expressando segurança. A figura da rocha comunica poder, estabilidade. Nosso Deus é imutável. E quando a gente fala que Deus é rocha, que Deus é inabalável, que Deus é imutável, nós estamos falando uma coisa muito importante. O Senhor não muda as regras do jogo depois que começa. Ele é confiável, porque se ele promete uma coisa a você, essa promessa está de pé. Ele é confiável, porque se ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Se ele diz para você que ele é contigo para ser o seu Deus e vocês serem o povo dele, ele promete, ele cumpre a promessa da sua aliança. Então, é importante que a gente destaque isso. Esses três elementos de fé de Abacuque são ditos em meio à sua perplexidade. Não é que Abacuque está resolvido, ele não está resolvido com alguns problemas, mas ele ainda crê num Deus que é eterno, que é santo, que é rocha. Isso é fundamental para ele. Mas tem mais. Ele também apela para o fato de Deus ser o Deus dele. Ele fala assim, verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Por que é importante isso? Porque mostra uma intimidade com Deus. Abacuque está próximo de Deus e ele não quer se distanciar de Deus. E sabe,
a importância da intimidade? A gente tem condições de falar de Deus como meu Deus quando nós não estamos sendo atrapalhados por uma vida de pecado. Deixa eu exemplificar. Quando o rei Saul recebeu a ordem do profeta Samuel de que ele deveria conquistar os amalequitas e não deveria tomar nada dos amalequitas para si, está lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Saul desobedece, o povo pega os animais. Quando Samuel chega no lugar e fala assim, o que é esse barulho de animal que eu estou ouvindo? Ah, não, é que o povo é tão generoso, Samuel, é que eles pegaram os animais para ofertar a Deus. Olha só que intenção boa. É nessa hora que Samuel fala que melhor é obedecer do que o sacrificar. Mas o que Samuel, nessa conversa, o que aparece que é relevante para o nosso texto aqui? Quando Samuel confronta Saul, Saul fala assim, ore para que o teu Deus interceda por nós, para que o teu Deus nos abençoe. É interessante que o rei de Israel fala teu Deus, não fala meu Deus. Ele pede que Samuel interceda porque ele se sente de alguma forma distanciado desse Deus, por causa da sua desobediência. Como é importante a gente se aproximar do Senhor em arrependimento, em contrição, para que a gente possa dizer, ó meu Deus, ó meu santo. Como é precioso isso. Como é importante isso em meio à perplexidade. Quando, por exemplo, quando Davi ora para Deus, Senhor, pequei contra ti somente, lá no Salmo 51, ele está se acertando porque ele sabe que ficar longe de Deus é horrível. Enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. A mão do Senhor pesava sobre mim. Então Abacuque não quer estar não resolvido com Deus. Só que ele ainda não está totalmente resolvido na questão da perplexidade dele. Mas ele apela para esse relacionamento pessoal. E aí é que ele diz, não morreremos. Esse não morreremos é que ele acredita, se Deus é meu Deus, se Deus é imutável rocha, se Ele é santo, se Ele é Deus de eternidade, não é possível que o seu povo vai ser exterminado. Não é possível, Senhor. Se o Senhor prometeu uma geração lá de Abraão, lembra? Abraão não tinha filhos, Deus falou que os seus descendentes seriam incontáveis. Depois, quando tira a nação do Egito e conduz pelo deserto, Deus falou que daria uma terra, essa terra seria do povo. Depois, no decorrer das promessas do Antigo Testamento, Deus está falando que é com o povo. Quando promete a Davi um trono, fala de um trono que seria para sempre. Todas essas promessas ecoavam na mente e no coração dos judeus. E de repente Deus fala, os caldeus virão, e ó que eles varrem a terra. Quando eles vêm, eles exterminam tudo. E Abacuque fala, Senhor, não morreremos. Diante do que eu conheço do Senhor, nós não morreremos. Por que eu estou trazendo essas colocações teológicas? Eu quero que você agora pondere sobre o seguinte. Quando as pessoas conversam, dialogam ou expõem sobre o chamado problema do mal, que é se Deus é bom, se Deus sabe todas as coisas, pode todas as coisas, por que há tanto sofrimento no mundo? Essa acusação é a acusação mais frequente e mais desafiadora à fé cristã. Quando as pessoas querem testar você, quando elas são céticas em relação ao seu Deus e querem tentar botar você no cantinho e sem resposta, frequentemente elas levantam essa objeção, o famoso problema do mal. E esse problema do mal, ele se torna muito real na nossa vida e alguns têm uma saída péssima. Eu queria apenas resumir algumas saídas comuns no meio evangélico, outras menos, mas que são perigosas. Alguns chegam a questionar a bondade de Deus. Essa é mais rara, mas alguns fazem. Deus deve ter um lado negro da sua personalidade, não é possível. Como é que pode Deus deixar essas coisas acontecerem na minha vida? Quem questiona a Deus desse jeito está deixando de acreditar que Ele é santo. Porque se Ele faz essas coisas e Ele faz porque combina com o caráter meio maldoso dele, então Deus deixou de ser santo. Essa é menos comum, mas as outras duas são mais comuns. Existem aqueles que falam tanto de Deus, mas dão a impressão de que há certas coisas que Deus não tem o que fazer. O problema é o homem, Deus não tem nada a ver com isso. O problema é o homem. E quando eles falam do poder de Deus como sendo limitado, eles estão questionando o fato de Deus ser rocha.
Rocha é um sinônimo de força, de poder, de estabilidade. Mas para alguns evangélicos, Deus é uma pessoa do bem, mas ele não pode fazer algumas coisas, ele não interfere. Então ele está lá junto do seu lado, falando, vamos lá, pessoal. E um Deus assim é um Deus fraco. Ele pode ser gente boa, mas ele é fraco. E um Deus fraco é problema, porque não é um Deus fraco que eu preciso quando eu estou passando por problema. Gente, para chorar eu tenho vários. Chorar junto comigo. Eu preciso de um Deus na hora da dificuldade. Um Deus que seja rocha. E uma que tem surgido e tem sido muito comum em meios evangélicos são aqueles que questionam o fato de Deus ser eterno e conhecer todas as coisas. Como se Deus não soubesse algumas coisas que iam de acontecer. Tanto no Brasil como fora do Brasil, alguns evangélicos tentaram desculpar Deus de grandes catástrofes no passado recente. Tentando falar que tsunami ou eventos no Japão, em outros lugares, Deus não tem nada a ver com a história, Deus está lá apoiando quem está sofrendo, mas tem coisas que Deus não sabe. Ou eventos fatídicos na sua vida. Tentando desculpar Deus, eles questionaram o fato de Deus ser eterno, estar fora do tempo e ser totalmente controlador da história. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero tentar mostrar para vocês que quando a nossa saída para o problema do mal envolve negar algum dos atributos de Deus, a gente entra num caminho perigosíssimo e que não vai trazer consolo, vai trazer desespero à nossa alma. Se em algum momento, para fazer sentido na sua cabeça, você questiona ou a bondade do fato dele ser santo, o fato dele ser rocha, o fato dele ser eterno, então você vai ter problemas para conversar sobre essas coisas. Você pode dizer assim, pastor, mas eu ainda tenho dificuldades de entender algumas coisas. Eu ainda não consigo entender tudo. Tudo bem, junte-se ao clube. Perplexos, mas não desesperados. Eu estou dizendo isso porque eu gostaria que você entendesse que tentar fazer sentido de algumas coisas, eu vou defender daqui a pouco como tem coisas que a gente deve saber e deve procurar saber, mas tentar fazer sentido de algumas delas em detrimento do caráter de Deus é tremendamente ofensivo a Ele. Como se a gente estivesse desculpando Deus, dizendo, olha, tira Deus a jogar, Deus não tem nada a ver. Nossa reação não pode ser essa. E eu vou dizer por que não pode ser essa. Porque Abacuque ouviu de Deus coisa diferente. Abacuque ouviu um Deus que falou assim, verso 6, que a gente leu antes. Pois eis que eu suscito os caldeus. Quem é que vai levantar os caldeus? Deus. A resposta de que Deus não tem nada a ver com a história não cola para Abacuque. Ele ouviu do próprio Deus. Eu vou levantar. Sou eu que vou fazer. Abacuque não aceita qualquer resposta do tipo, não, Deus não tem nada a ver com isso, tira Deus da... Vamos conversar aqui, eu e você. Não dá para tirar Deus da história, Ele é dono da história. Ele controla todas as coisas. E ele acabou de ouvir de Deus algo que deixou ele perplexo, mas não desesperado. Ele ainda crê que Deus tem as virtudes que Ele tem. Então, eu gostaria que você, compreendendo isso, nós fizéssemos um exercício sobre como é então que a gente reage diante disso. O que a gente faz em resposta? Lembra, eu disse e eu vou repetir para você compreender. Abacuque não está incomodado só com o fato de Deus trazer castigo sobre o povo. Abacuque está incomodado com a forma como Deus controla a história, de tal maneira que ele levanta quem é mais injusto para punir o povo. Isso deixa ele perplexo. Isso deixa ele tremendamente incomodado. É nesse sentido que ele está no ápice do seu problema. E ele descreve, ele abre o coração para Deus. Aqui vem uma lição importante. Quando você conversar com Deus, você não pode ser desrespeitoso, Ele é o seu Deus. Mas não tenha medo de ser franco com Ele. Ele aguenta. Ele aguenta, Ele é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Olha como é que Abacuque conversa com Ele. Senhor, o Senhor não é puro de óleo, Senhor? Não é possível que o Senhor vai ficar assim, né, Senhor? Ô Senhor. Aí ele começa a descrever o pecado da Babilônia. Ele descreve, olha o versículo 14, 15, 16.
Olha a descrição deles, até o 17, na verdade. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso este se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O que ele está fazendo aqui? Ele está usando uma analogia. Ele está falando de pesca. Está dizendo assim, Deus, eles fazem com as outras nações, os caldeus, que nem pescador faz com peixe. Eles jogam aquela rede que vem arrastando e trazendo tudo e mata tudo que está no caminho. Depois, eles tiram toda a pesca e ainda fazem culto para a rede, Senhor. Não é possível que eles vão continuar assim. Ele está perplexo. Senhor, o Senhor vai deixar eles fazendo isso? Ele está muito perplexo. E não pense que ele é único. Outros do passado tiveram muito perplexos em tentar compreender os métodos de Deus. Inclusive, deixa eu explicar uma coisa interessante. Quando a gente fala de problema do mal, que é discutido em filosofia e em teologia, muita gente pensa em problema do mal como sendo um desafio à existência de Deus. Né? Se Deus é bom e Deus é onipotente e o mal existe, será que ou Deus é bom ou Deus não existe? Né? Então você fala, não, Deus é bom. Não, então esse Deus que você está falando não existe. Na verdade, quando os crentes lidam com o problema do mal, frequentemente o problema não é a existência de Deus, eles creem em Deus. O problema é a santidade de Deus. Como é que o Senhor pode, Senhor? Como é que o Senhor pode? O grande dilema que os cristãos têm em meio ao sofrimento é entender a santidade de Deus. Como é que Deus pode usar a maldade humana para cumprir os seus propósitos e continuar sendo santo? Essa é a perplexidade de Abacuque. E esse dilema é existencial e ele é presente em outros autores. Lembra Jó? Jó tem um problema que Deus não deu para ele uma audiência. Tem horas que Jó fala literalmente assim, Senhor, eu quero uma audiência contigo. Não, eu vou ter que explicar o meu caso. Ele quer uma audiência com Deus, ele fala isso no capítulo, lá no meio do livro. Asaf falou assim, Senhor, não dá. Jeremias também, Jeremias chorando. Ele não é um profeta chamado de um profeta chorão à toa. Deus trouxe um monte de notícia ruim para ele. E pior, para Jeremias, Deus ainda falou assim, ó, eu vou punir o povo e não adianta interceder. Verdade. Jeremias chegou num estágio tal que Deus falou, agora o castigo não tem volta. Jeremias nem podia interceder pelo povo, só dava para chorar, é lógico. Deus vai trazer varredora. Então, todos eles foram homens de Deus e, no entanto, perplexos. Lutando para entender o sofrimento, lutando para entender algumas coisas. E o que a gente faz? Eu queria, a última parte agora dessa palavra, eu queria levar você a pensar sobre duas coisas muito importantes. Que Abacuque fez e eu creio que nós precisamos fazer para que nossa vida espiritual seja nutrida, para que haja espiritualidade sadia em meio ao sofrimento. Dois passos importantes. Abacuque estava determinado a esperar pacientemente por mais revelação. Você sabe por que eu li o versículo 1 do capítulo 2? É porque eu falei que o livro é um diálogo. E quando o livro é um diálogo, significa que primeiro Abacuque fala, no comecinho do livro, depois Deus responde. Depois Abacuque fala. E o capítulo 2 começa lá no verso 1, mas na verdade ele faria mais sentido começar no verso 2, porque no verso 2 é Deus respondendo. Então no versículo 1 ainda é Abacuque falando. E é por isso que eu queria que você entendesse. Eu li até o verso 1 do capítulo 2, para você entender que Abacuque termina a sua reclamação a Deus, por assim dizer, a sua queixa a Deus, assim, ó. Olha o verso 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele diz assim, Senhor, eu estou aguardando o Senhor me ajudar a entender isso. Eu estou aguardando o Senhor me dar luz sobre isso. Essa metáfora de subir na torre de vigia é aquele espírito de quem quer uma resposta. Ele está usando uma analogia. Quem vai para a torre de vigia quer ver alguma coisa, quer enxergar lá na frente, quer antever o que vai acontecer e fazer algum sentido.
Ele está usando essa analogia de sentinela para dizer que ele está tentando enxergar, esperando uma mensagem, uma informação. O que o vigia, o sentinela fazia lá na torre de vigia? Ele não só via a possibilidade de perigo, ele esperava um mensageiro. Você lembra que naqueles tempos em que não tinha e-mail, você tinha que levar a mensagem de um rei para outro, ou de um general para outro, no pé, né? E aí o mensageiro ia, e o que o sentinela fazia? Tá chegando alguém, tem um mensageiro chegando. Ele era quem antevia e avisava na cidade. O que ele está fazendo na torre de vigia? Está esperando uma mensagem. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu creio que o Senhor não vai deixar de falar comigo. E como é interessante essa sua expectativa. A confiança de que Deus o iluminaria e traria alguma solução à sua crise. Sabe por que eu digo isso? Nem sempre Deus responde a gente da maneira como a gente espera, sabe? Quando Jó também pediu que Deus respondesse, Deus não respondeu nada, Deus só trouxe pergunta. Você lê o finalzinho do livro de Jó, você fala assim, Deus, era para responder, o senhor não entendeu as perguntas de Jó? Porque ele só faz pergunta para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu criei tudo? Onde é que você estava quando eu estendi os céus? Onde é que você estava quando eu fiz animal? Onde é que você estava? Para mostrar assim, Jó, você acha que eu e você conversamos no mesmo nível, Jó? E quando ele traz perguntas, não pense que Jó não aprendeu com isso. Sabe por quê? Qual é a reação de Jó? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. O Senhor é maior do que eu imaginava. O Senhor é muito maior do que eu imaginava. E eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falei tolice. É isso que Jó está reconhecendo. Eu falei bobagem, Deus. Me perdoe, eu falei bobagem. Deus está trazendo uma solução para o dilema dele. E aqui eu creio que Deus vai trazer... Creio não, o texto mostra como Deus vai trazer solução. Mas antes de trazer solução, eu quero que você entenda o que Abacuque fez, porque eu acho que esse exercício é fundamental para nós nutrirmos uma vida cristã sadia em meio ao sofrimento. Duas coisas. A primeira delas é que nós precisamos aprender a pensar teologicamente. Por isso que eu fico feliz que esteja falando na semana teológica. Presta atenção no que eu vou colocar. A gente precisa aprender a entender como o conhecimento de Deus não tem que ser algo intelectual, ele precisa fortalecer minha fé. O conhecimento de Deus é importante para que na hora das aflições, Deus não perca o sentido. Então o exercício de Abacuque, quando ele fala assim, Senhor, Tu és santo, Tu és eterno, o Senhor é rocha, ele está fazendo um exercício teológico, ele está pensando teologicamente. Não, se o Senhor é o nosso Deus, é o Santo de Israel, não é possível que a gente vai morrer, Senhor. O Senhor é imutável nas suas promessas. Ele está conversando com Deus e ao mesmo tempo pensando sobre Deus. Aqui que eu queria que você entendesse como uma boa doutrina pode providenciar um fundamento sólido para você pisar na hora das aflições. Como isso é importante. Quer ver, o livro dos Salmos frequentemente faz o quê? Ele recorda o que Deus fez nas suas vidas. Você lembra? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Senhor, não te esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Por que o salmista, de vez em quando, ele faz uma narrativa dos feitos de Deus na história do povo? Se você ler alguns salmos, você vai perceber assim, Tu és o Deus que o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, o Senhor nos conduziu pelo deserto e nos sustentou, o Senhor nos trouxe para a nossa terra. Ele vai contar os feitos de Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas tem um hino tradicional em algumas igrejas que fala assim, conta as bênçãos, não é? Conta as bênçãos. O que é contar as bênçãos? É dizer assim, Senhor, eu te louvo porque eu nasci num lar assim, o Senhor me livrou disso. E o Senhor me conduziu assim, e eu conheci a Cristo nessa época da minha vida, e aí depois o Senhor me levou para uma igreja, e lá eu aprendi da Tua palavra, e lá o Senhor me lapidou espiritualmente, e depois o Senhor me deu uma família, e aí você vai contando as bênçãos, chega no final você fala, Senhor, já entendi. Como é importante o exercício teológico que nutre nossa alma. Pensar teologicamente significa pensar
sobre quem é Deus. E quando a gente pensa sobre quem é Deus, as coisas fazem mais sentido. O estudo da Bíblia pode e frequentemente traz entendimento maior sobre Deus, e quanto maior é o nosso conceito de Deus, melhor é para a nossa vida espiritual. Inclusive, deixa eu te explicar, Deus é o mesmo, Deus não cresce, mas às vezes Ele cresce no seu conceito. Isso é saudável. Eu nunca me esqueci de uma ilustração que eu ouvi do C.S. Lewis. C.S. Lewis, que é tão conhecido pelas Crônicas de Nárnia, ele conta um determinado momento lá de uma das histórias, que a Lucy, a pequenininha da história, ela entra naquele guarda-roupa mágico, vai para Nárnia 1 ano depois de ter visitado a primeira vez, e quando ela se depara com o leão, o Aslan, ela fala assim: "Uau, Aslan, como você cresceu!" Aí o Aslan fala para ela assim: "Eu sou o mesmo, quem cresceu foi você." O Aslan era o mesmo, mas aos olhos dela, ele parecia um gigante, porque ela tinha crescido. E como é importante que Deus cresça aos nossos olhos, que a gente o veja por quem Ele é, pela grandeza dEle. Como isso é saudável em meio à aflição. Lembrar quem é Deus, isso é muito saudável. Agora tem uma segunda coisa, e eu preciso falar dela porque está aqui no texto também. Às vezes o raciocínio teológico só não nos acalma, mas aí a gente precisa sujeitar o problema a Deus em fé. Isso é aquilo que na Bíblia é chamado de esperar em Deus. Tem gente que acha que esperar é isso aqui, ó. Não necessariamente. Várias vezes na Escritura, quem espera faz alguma coisa. Mas o esperar significa aguardar descansando. Inclusive, o próprio Davi fala: "Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação." A ideia de esperar em silêncio era muito preciosa para Davi. Ele usa essa expressão algumas vezes. A ideia de que: Senhor, eu vou me calar e vou aguardar que o Senhor fale comigo. Esperar, portanto, é um exercício importante, é uma qualidade que significa: o Senhor Deus vai resolver a minha vida, Ele vai trazer alívio aos meus problemas. Aguardar em silêncio não deixar de orar, ok? Oração oração provém de um coração que quer ser tratado por Deus. Esperar em silêncio não é falar: Senhor, entreguei nas tuas mãos, já falei, tá, Senhor? O Senhor já sabe, tá aí na sua listinha, agora eu vou para a minha vida. Não é. Esperar em silêncio é continuar a lhe pedir em oração, para que o Senhor atenda ao nosso pedido. Lembra que a Escritura fala, por exemplo, Jesus fala da honra que Ele traz àquele que é persistente na oração. Lembra da viúva que importuna o juiz para julgar a sua causa? E ele vai falar sobre a importância de perseverar na oração. Fica tranquilo, a orelha de Deus não cansa. Deus não se cansa de ouvir você orar. Inclusive, Ele quer gente que ore mais e que dependa mais dEle. Esperar em silêncio não é deixar de orar. Esperar em silêncio é ter descanso. Inclusive, eu aprendi uma coisa na prática, e eu queria que você pensasse sobre isso, para ver se na sua vida tem sido assim. Na prática, eu tenho percebido que, frequentemente, Deus me dá o que eu queria, se for justo, se for santo, quando eu deixo de desejar freneticamente. Quando a gente deixa de buscar isso de uma maneira idólatra, como se isso fosse resolver os problemas da nossa felicidade. Por isso, insistência na oração não é a mesma coisa que estar ansioso. Insistência na oração é voltar constantemente ao Senhor para buscar descanso nele quanto às nossas ansiedades e angústias. Então, eu queria fechar mostrando o seguinte: quando eu falo que Abacuque pensou teologicamente, essa é a primeira resposta, e a segunda é: ele esperou em Deus. Eu não estou falando de 2 passos, não precisa ser uma sequência, na verdade é bom que seja concomitante. A gente precisa refletir sobre o caráter dele e precisa constantemente conversar com ele. E atenção, você precisa dos dois porque um complementa o outro. Veja só, quando você fala com Deus em oração, Deus não fala com você. Como assim, pastor? Deus fala com você na sua
palavra. É por isso que isso aqui é chamado de palavra. Então você precisa falar com ele, o esperar, e você precisa ouvi-lo e pensar teologicamente e gastar tempo com a sua palavra. Deus fala, Deus responde à oração, mas não responde na oração. Ele responde quando você pensa sobre ele. Quando você aprende mais sobre o eterno, o santo, a rocha. Eu queria que você aprendesse isso. E eu quero fechar com um texto que eu acho muito lindo e você conhece. Então, se você quiser acompanhar, eu vou ler Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 26. E eu já vou dizer o seguinte, o que eu estou dizendo agora é apenas para nós compreendermos como experimentar descanso, como experimentar a esperança em meio ao sofrimento. Eu falei sobre a parte da história de Abacuque, que é a parte mais difícil. Eu não entrei na parte mais gostosa, que vem depois. Tá? A parte do capítulo 2, do capítulo 3, que todo mundo quando ouve Abacuque lembra assim, ainda que a figueira não floresça, que a vide, todo mundo lembra desse texto, é um texto lindo, e de fato é, e o final da história de Abacuque é maravilhosa, mas eu não vim aqui falar sobre o final da história de Abacuque, eu vim falar para você sobre, e quando a gente está no meio da tempestade, o que a gente faz? E olha como Jeremias, quando escreveu Lamentações, falou as mesmas coisas que Abacuque fez, presta atenção, só para você lembrar, caso você não tenha ouvido, Lamentações foi um livro escrito por Jeremias quando ele tinha acabado de ouvir que Jerusalém tinha sido destruída. Jerusalém era o maior orgulho de qualquer judeu. A destruição de Jerusalém foi um choque para todo mundo, inclusive para Jeremias. E olha o que ele escreve no capítulo 3, verso 21 em diante. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar? Senhor, Tu és um Deus grandioso, controlador de todas as coisas. E a verdade é que quando problemas nos sobrevêm, nem sempre nós reagimos bem. Às vezes a perplexidade é tamanha, Senhor, que nós balançamos em nossa fé. E nós sentimos-nos tão fracos, parece que nossa fé vai desfalecer. Mas nós temos a alegria de saber que o Senhor roga por nós e não deixa com que a nossa fé desfaleça. Assim como o Senhor Jesus fez com Pedro, Ele intercede por nós para que caminhemos perseverantes no caminho dEle. Senhor, e que coisa preciosa saber que em meio à tribulação, o Senhor não nos desampara. O que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor nos ensine a pensar coisas grandiosas a Teu respeito, a não diminuirmos o Senhor de maneira alguma. Pelo contrário, reafirmarmos a nós mesmos quão grande Tu és, Teu caráter, a Tua justiça, a Tua santidade, o Teu amor, a Tua imutabilidade poderosa. Que essas coisas nos levem a glorificar-te. E que quando, Senhor, nós estivermos falando contigo, nossa alma descanse, espere, silenciosa no Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Ajuda-nos. Nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, meu irmão, vamos tirar um tempinho agora para fazer umas perguntas, né? Se você tem perguntas aí sobre o que você acabou de ouvir, pode anotar, tá certo? Se você tiver que sair, saia devagar, com calma. Amanhã é sábado, né? A maioria vai ficar, com certeza ainda é cedo. Isso, amanhã de manhã a gente vai continuar com o Dr. Heber. Então você já está convidado, se você foi abençoado agora. Né? João, por favor. Deus falou contigo, né? Então você vem de manhã, acorda cedo, bota lá o despertador para as 4 da manhã para você começar a orar já.
Pode fazer as perguntas. Tem os irmãos aqui, ó, a Lígia está ali, do lado de lá. Enquanto você vai fazendo a pergunta, eu vou fazendo as minhas aqui também, tá certo? Doutor Heber, a palavra muito abençoada. Eu queria tocar num ponto que o senhor falou sobre as tragédias, né? Aqui no Brasil, depois que aconteceram algumas tragédias, principalmente o tsunami, né? Eu lembro do tsunami na Malásia, foi em 99, né? 98, 2000, alguma coisa assim. Nós todos ficamos perplexos. Depois teve o terremoto no Japão e a gente começou a ouvir sobre uma teologia que alguns chamam de teologia relacional, né? Ou teologia da esperança, onde Deus é amor e todas as vezes que acontece problemas terríveis como esse, são problemas que fogem do controle de Deus. É algo que o senhor afirmou isso. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho como é que o senhor acha que esse tipo de doutrina entra na igreja? É fraqueza do ministério? É falta de conhecimento das Escrituras? É dificuldade de lidar com as perdas, né? Eu me lembro que ano passado, por exemplo, eu fui procurado por um pastor aqui. Havia um obreiro na igreja dele muito doente e eles estavam escondendo da igreja a doença, porque eles só falavam de vitória. Então eles tinham medo de orar pela doença e de dizer para a igreja o tamanho do problema, o diagnóstico. Eles não queriam transmitir o diagnóstico porque tinham medo do impacto da notícia sobre a igreja. Isso é falta de fé, é falta de conhecimento doutrinário, é reflexo do nosso tempo. Como é que o senhor vê esse tipo de coisa? Eu acho que tem uma série de fatores, mas eu queria destacar só poucos. Primeiro, uma má teologia pode conduzir a gente a problemas sérios, práticos. Por isso que quando eu falei sobre pensar teologicamente, eu não queria que você pensasse assim, quem faz teologia então deve ter uma prática excelente. Não necessariamente. Que às vezes faz teologia, mas não torna isso prática. Uma boa teologia é uma teologia para a vida. Inclusive, os puritanos no passado definiam teologia como sendo o estudo de Deus para a vida. Porque eles entendiam que conhecimento de Deus tinha que redundar em vida prática. Então, a primeira consideração é que, normalmente, essas coisas entram nas igrejas por causa de uma teologia má formada. Mas eu acho que não é essa a razão principal. Eu vou falar de uma outra que é séria, mas ela mexe com todos nós em algum grau. Nós temos muita dificuldade com alguma coisa que nos humilha e que tira-nos o poder ou o controle da situação. Eu vou dar um exemplo. Frequentemente as pessoas falam assim: Pastor Heber, esse negócio de soberania de Deus é muito difícil. Como é que Deus pode ser soberano e a gente ter liberdade, escolher, tal? Esse negócio de soberania de Deus é muito difícil. Não consigo entender. E eu costumo dizer para elas assim: olha, eu acho que o problema maior não é tanto em entender, é em engolir. Eu explico por quê. Você não entende trindade. Mas ninguém fala assim: esse negócio de Pai, Filho e Espírito, não sei não. Ninguém entende como é que Deus, Jesus Cristo, pode ser 100% Deus e 100% homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Faz parte da doutrina cristã. Ninguém entende e explica isso direito. No entanto, ninguém diz: esse negócio de Jesus ser Deus, não sei não. Ninguém tem problema com isso. Sabe por quê? Trindade e encarnação não afetam a sua liberdade. Quando elas mexem em você, aí dói. Aí dói. Então, eu creio que muitas das teologias que têm causado alguns males no nosso meio é porque elas têm a ver com o quanto nós nos amamos. Deixa eu falar uma coisa, inclusive em ligação a isso. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: olha, para você poder amar o próximo, você tem que aprender a se amar, porque Jesus Cristo falou assim: ame o próximo como a si mesmo. Nada disso. Deus sabe que você já se ama tanto que Ele está pedindo para você amar o próximo no padrão que você se ama. Não tem nenhum mandamento da Bíblia dizer: ame a si mesmo. Nada disso. Você já se ama exageradamente, pecaminosamente, inclusive. O que o Senhor Deus nos ensina é que a gente aprenda a amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e o próximo tanto quanto você ama. Se você conseguir amar Deus sobre todas as coisas e o próximo tanto você ama, o seu amor vai lá embaixo.
o ponto é mostrar o seguinte, eu não estou falando de depreciar, estou dizendo de como é difícil a gente lutar consigo mesmo. E eu creio que essas doutrinas, elas mexem no nosso eu. E a gente tem muita coisa nas igrejas que prejudicam por causa de como nós amamos esse eu. Tem uma frase recorrente, inclusive nas orações, né? De vez em quando você ouve alguém orando, eu não aceito isso para a minha vida. Né? Reivindicando, né? Rejeita, né? Pensando nisso que o senhor falou, é comum você ouvir no seminário, toda vez que a gente está dando aula sobre soberania, sobre a ação de Deus, o aluno fala assim, mas professor, existe a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que Deus quer, tem coisas que Deus permite. Daria para o senhor explicar para a gente um pouquinho como é que funciona a vontade de Deus? Porque, na verdade, quando a gente lê Abacuque e outros textos da Bíblia, a Bíblia não tem, parece não ter nenhum receio de nos dizer, não, assim, foi mal, mas Deus quis. Foi bom, mas Deus quis. Então, a gente fica separando. Como é que a gente poderia entender melhor a vontade de Deus nesse aspecto? Eu escrevi um livrinho laranjinha, está lá fora, que é só sobre isso. Então, não vai dar para responder tudo numa vez só. Deixa eu só dizer o seguinte, eu vou ler um texto e vou fazer um comentário rápido. Isaías 45, verso 7, fala assim, ó. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Esse que é um texto que muita gente não gosta, tem a ver com calamidades sendo criadas pelo Senhor. Por exemplo, Lamentações fala disso, Amós fala disso. Se algo aconteceu com a cidade, foi o Senhor. Agora, por que os autores não têm essa dificuldade? Primeiro, eles estão falando inspirados pelo Espírito de Deus, tá? Mas quando a gente fala da vontade de Deus, tem algumas coisas que eu preciso entender e eu vou dar só o início. Não tem como dar uma aula sobre isso, que é um assunto maior do que só uma resposta curta. O que eu vou dizer é o seguinte: quando a gente fala que Deus permite, não é necessariamente errado, contanto que você entenda que Deus não é que Deus largou mão desse mundo. Deus falou, vou deixar rolar, vamos ver o que acontece. Né? Até porque a linguagem que ele usa para Abacuque, ele fala, eu suscito os caldeus. Ele fala, eu crio o mal. Ele diz isso. Por exemplo, a história de Jesus Cristo. Esse é um dos textos mais bonitos para a gente entender essa soberania de Deus por detrás dos atos humanos. Fala assim que, em Atos capítulo 4, verso 27 e 28, fala que que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram com Jesus Cristo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quando Herodes e Pôncio Pilatos fizeram o que fizeram com Jesus, eles não fizeram porque eles falaram, não, vamos cumprir a vontade de Deus. Eles fizeram de maldade. Mas, no entanto, o texto bíblico diz que eles fizeram o que Deus predeterminou. Estava predeterminado que Jesus Cristo morreria pelos seus pecados, daquele jeito. E aconteceu do jeito que Deus predeterminou. Então, a gente precisa compreender que permissão pode ser uma forma de tentar tirar Deus da jogada que não explica tudo. É verdade que Deus não força os homens a pecarem. Deus não precisa fazê-lo. Sabe por quê? Pecado é igual caminhão ladeira abaixo, com freio de mão puxado. Deus só precisa soltar o freio de mão. O que acontece com o caminhão? Ele sai destruindo. Se Deus soltar o freio, eu e você vamos fazer muita bobagem. Então Deus não precisa forçar ninguém a fazer o mal. Mas ele também não se excusa disso, ele não se desculpa, ele não tira o corpo fora, como a gente diria. Ele diz que todas as coisas acontecem segundo o seu propósito. Então, permissão pode não explicar tudo. Ela tem o seu lugar, contanto que você entenda que está dentro dos planos de Deus. Então, pensando nessa questão da dificuldade de entender o modus operandi, né? Acho que é a dificuldade de entender como Deus age, porque no Salmo 73, que o senhor citou e nós lemos na abertura do culto, Asaf, ele vê a maneira como o ímpio vive, ele não entende por que com ele o resultado não é o que ele imaginava, mas ele tem uma experiência, né? A Bíblia diz que ele diz assim, não, então eu entrei no templo do Senhor, e, de repente, eu vi. Ele teve uma experiência. Você acha, Heber, que falta no meio do povo de Deus a experiência da transcendência? Às vezes,
A igreja às vezes fica muito da informação e a transcendência, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre transcendência. É isso que às vezes faz o nosso coração alinhar. E aí, juntando com essa pergunta, uma outra questão, né? A gente não ora certo porque não sabe orar, e aí o Espírito Santo ora por nós. Isso também tem a ver com transcendência? Não tem? Ok. Então, duas considerações sobre Asaf. Primeiro, por que a gente fica perplexo? Porque as nossas expectativas são erradas. O que Asaf estava sentindo? Ele estava entendendo que todo que segue a Deus fielmente tem que ter uma vida pelo menos confortável. Não precisa ser rico, vai. Não quero muita coisa, Senhor. Mas pelo menos um pouquinho de conforto. Uma viagenzinha todo ano. Uma só, Senhor. Tá boa, né? Os meus filhos tirem 9 na escola. Não precisa ser 10. 9, tá bom. Que o meu menino passe no vestibular. Não precisa ser na melhor faculdade do Brasil. Mas assim, uma boa. Quer dizer, a gente tem expectativas. E quando Deus não atende essas expectativas, a gente se frustra. O problema nosso, então, atenção, o problema de Asaf, como de muitos outros, é uma mudança de perspectiva. O que aconteceu com Asaf? Ele falou que eu pensei essas coisas até quando eu entrei no templo e atinei com o fim deles. Aí ele começou a ver o que Deus ia fazer com o homem injusto. E isso mudou a leitura dele. Ele falou, Senhor, agora eu entendo porque eu sigo o Senhor. Agora eu entendo porque o Senhor é o meu guia. Porque que vale a pena, não é em vão que eu sigo o Senhor. Então, atenção, a experiência dele não é uma experiência mística de quem tem um contato com Deus e que agora não precisa de aprender teologia, não. Tem tudo a ver com experiência com Deus aliada a um bom entendimento de Deus. Porque ele diz que ele atinou com o fim deles. Ele foi lembrado por Deus o que acontece com os homens ímpios. Embora estejam usufruindo de uma vida tranquila em alguns momentos, Deus não deixa pecado impune. E essa experiência foi importante para ele. Então, o que eu quero que você entenda, eu entenda sempre, e a gente tem que orar assim, Senhor, se as coisas estão complicadas para eu entender, muda a minha ótica. Bota outros óculos para eu enxergar. Quando Deus muda a nossa perspectiva, nosso coração sossega. Essa é uma questão complexa, né? Assim, o senhor acha que o problema da transcendência passa pela teologia? Porque você falou assim, a gente tem que pensar teologicamente. Sim. Né? Então, por exemplo, a questão da oração. Os americanos, eu convivi muitos anos com vários americanos, né? Eles falam, ore a palavra, ore a palavra, olhe a palavra, no sentido de trazer a palavra à realidade. Né? Então, na teologia da prosperidade, nas igrejas neopentecostais, se fala muito sobre isso, de você orar a Bíblia para que a Bíblia venha à realidade. Como é que a gente lida com isso? Mas aí a premissa é outra. Por que para que a Bíblia se torne realidade? É como se a Bíblia fosse um mantra que, se você faz a oração certa, cria poder. Então, por exemplo, muita gente fala de pensamento positivo, só que nas igrejas evangélicas ela ganha uma outra cara. Então, o pensamento positivo não é assim secular, fale que Deus faz. Então, muitos evangélicos aceitaram essa ideia de que se você assume, se você abraça, se você, em nome de Jesus, pega algo, aquilo se torna realidade. O problema, na verdade, não tem a ver com falar as palavras da Bíblia, porque lembra, Jesus falou que os ímpios oram repetidas vezes como se fossem gentios, como se Deus não ouvisse. Então a questão não é falar a palavra mágica, como se ela desvendasse mistérios e tal, mas é o ter um coração alinhado com os propósitos de Deus. É isso que vai moldar a perspectiva de Asaf, de Abacuque. Então a experiência da transcendência, como está falando, é quando o Deus que habita num alto e sublime trono se torna o Deus que habita com os abatidos, com os fracos, para lhes fortalecer. Tá? Legal. Como é que a gente fala, tem várias perguntas sobre isso, né? Como é que a gente fala de soberania e de justiça quando acontece a perda? Tem vários irmãos perguntando, pastor, como é que o senhor lida com a perda? Porque quando a gente ora pelo enfermo, ele é curado, glória a Deus. Mas quando a gente tem que fazer o sepultamento e lidar com situações inesperadas, né? Que a gente não está preparado, às vezes a gente não está preparado para a perda. Como é que o senhor nos ajudaria a lidar com a perda para situações de ruptura que nós não estamos preparados para ela?
Ok, tem várias situações que trazem expectativas diferentes. Se nós estamos falando do sepultamento de alguém que conhece a Cristo, é muito fácil a gente falar, viveu, glória a Deus, morreu, glória a Deus. Que Paulo falou que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Se eu pudesse, eu escolheria estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ele fala. Então, quando a gente está no sepultamento de alguém que é cristão, por mais que seja triste a perda, e morte não é uma coisa natural na nossa vida, Deus nos fez para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Então morte é consequência de pecado, não é para celebrar morte, é para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. No entanto, quando a gente encara essas perdas, e elas não têm esse conforto de saber que o Senhor Vamos supor que você diga assim, pastor, muito bonito o que o senhor falou, mas eu tenho um familiar que não era de Cristo e ele faleceu. Como é que eu lido com isso, pastor? Então agora, tem algumas lições que a Bíblia traz. Eu vou lembrar de algumas delas, se possível. Primeiro, entender que eventos assim nos ensinam algumas coisas. Você lembra que uma vez chegaram para Jesus, quando uma torre caiu, a torre de Siloé, matou 18. Chegaram para Jesus e falaram assim, então Jesus, o que o senhor diz sobre isso? Aí Jesus responde dizendo assim, vocês acham que aqueles que morreram no desastre eram mais pecadores que vocês? Ele falou, de forma nenhuma, mas a não ser que vocês se arrependam, vocês também morrerão. O que Jesus está ensinando? Olha só que interessante, eu estou me referindo a Lucas 13, se você quiser olhar a passagem, Lucas 13, ele está dizendo que a calamidade, ela nos ensina pelo menos uma coisa preciosa, a transitoriedade da nossa vida e a importância de nós nos alinharmos com Deus. Lucas 13, a partir do verso 1, mas deixa eu ler a partir do verso 4 e 5, só para você entender. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então o que Jesus está ensinando? Que momentos de calamidade, de perda, devem fazer-nos voltar para Ele, aproximarmos dele por causa da transitoriedade da nossa vida. Por exemplo, como pastor, eu já fiz muito funeral. E o que a gente fala num funeral? A gente não tem que falar da pessoa que está ali. A gente comete esse erro. Às vezes a gente acha que funeral é uma grande homenagem para quem foi. Não é. Funeral é um momento de falar de Deus. Não importa se aquele que está ali creu em Deus ou não. É um momento de falar de um Deus de vida. É um momento de falar a importância de aproximar-se de Deus naquela hora de perda. É um momento de falar de Deus. A gente não está ali para celebrar e fazer culto a ninguém, a não ser Deus. Então por que eu estou dizendo isso? Porque essa seria uma forma que eu considero não só teologicamente sadia, mas que traz conforto à nossa alma. Quando a gente sai de lá e fala assim, não é interessantíssimo? Fulano tão querido faleceu, tanta gente veio no funeral dele e só falaram de Deus. Quem é que recebeu a glória no final das contas? Deus. Que bom. Tinha que ser assim sempre. Tinha que ser um momento de nós nos voltarmos para Ele. Então, Jesus não fala nada de quem morreu na tragédia. Ele fala, olha, se acerte com Deus. Se não vos arrependerdes, vós também perecereis. Então, é sobre essas coisas que eu creio que a gente precisa refletir. Não dá para fazer uma resposta ampla, mas tem sempre lições importantes sobre como nos aproximarmos de Deus em face a esse tipo de sofrimento. É verdade. Há igrejas, inclusive, que nem falam de sofrimento, né? Há lideranças que tiram esse assunto do tema pela dificuldade de lidar. Aí vem aqui, eu estou com um monte de papéis aqui, todo mundo pede para falar do mal, pede para falar do mal. De onde vem o mal? Né? O mal é a ausência de Deus. Aquelas frases, né, quase clichê de teologia, né? Fala um pouquinho pra gente, Heber, como é que a gente... Falar um pouquinho sobre o mal, olha que maldade. Isso é mal. Não, é mal, mas se eu não perguntar, eu vou ser linchado lá fora. Fala do mal, é a ausência de Deus. Eu não sou enciclopédia teológica e tem coisas que eu não tenho resposta e algumas delas eu já procurei em bons teólogos e não achei. Deixa eu explicar. O que eu quero dizer? A Bíblia não revela para você quando é que surgiu o mal, sabia?
A Bíblia só fala de um jardim perfeito que um intruso estava lá. Ela não revela muito sobre o que aconteceu para que esse intruso virasse um intruso. A gente tem algumas passagens que a gente acha que fala de Satanás, mas é pouquíssimo para a gente construir pensamentos. Por quê? Porque a Bíblia não é uma história sobre tudo de todas as realidades. Por exemplo, a Bíblia fala muito pouco sobre anjos. Eu sei que tem crente que adora falar desse assunto. Pastor, traz uma palestra sobre anjos. Nós tivemos uma essa semana. Mas a Bíblia fala pouco, sabia disso? E agora presta atenção. Eu aprendi uma coisa importante. Guarde isso, porque eu acho que essa é uma lição importante. Quando a Bíblia fala pouco, eu falo pouco. Do que a Bíblia fala muito, eu falo muito. Porque eu tenho muito o que falar. Em relação ao mal, o que eu posso falar melhor é sobre os nossos pecados. Sobre como nós praticamos pecados e o que acontece na prática do pecado. A Bíblia fala bastante disso. Mas ela fala pouco sobre a queda de Lúcifer e como é que isso tudo aconteceu. Então, a gente só pode falar pouco dessas coisas. A Bíblia fala que Satanás incorreu na soberba, está em 1 Timóteo 3:6. E de que essa soberba, então, ela tem que ser aprendida para que pessoas novas na fé não sejam colocadas em posição de liderança, para que não incorram na condenação de Satanás. Fala lá 1 Timóteo 3:6. A gente sabe que ele é um anjo que se veste de forma tão sorrateira que ele engana, anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz. Aquela imagem que a gente tem do diabo com chifre, tridente, vermelho, tudo furado. Tudo furado. Por quê? Porque frequentemente Satanás e os seus demônios se achegaram de crentes através das pessoas mais inusitadas. Jó foi tentado por quem a blasfemar contra Deus? Pela esposa. Jesus foi tentado por quem? Vai com calma nisso aí. Jesus foi tentado por quem a deixar o caminho de cruz? Por Pedro, o grande líder dos apóstolos. Quer dizer, frequentemente na Escritura, você vê aqueles que são próximos podendo ser usado para engano. Porque Satanás é astuto, ele não é tolo. Ele está nesse jogo há mais tempo que você. Há muito mais tempo que você. Então, disso a Bíblia fala. Portanto, eu queria fechar a minha resposta dizendo o seguinte: não vou satisfazer a sua curiosidade. Eu tenho aprendido a falar menos sobre aquilo que a Bíblia fala menos. E falar mais sobre o que a Bíblia fala mais. Tá bom? Depois, se quiser bater papo no final aqui, a gente pode. Até de madrugada, né? Pastor, a gente também tem algumas perguntas aqui sobre intervenção de Deus. Né? Assim, em que nível, o senhor falou muito hoje sobre Deus como dono da história, né? E as pessoas perguntam sobre como acontece a intervenção. Porque, por exemplo, a gente vê em textos pentecostais e neopentecostais que Deus às vezes é movido pelas orações da igreja, né? Então, você também citou hoje aqui na pregação a parábola do juiz Inico e falou sobre a importância da perseverança. E isso às vezes deixa a cabeça de alguns irmãos confusos porque eles perseveram em oração e às vezes a intervenção de Deus como eles queriam não acontece. Então os irmãos queriam que você falasse um pouquinho sobre a intervenção. Acho que é ótima essa pergunta. Então vamos lá. Primeiro, a palavra intervenção, ela tem um problema. Ela dá a impressão de que Deus está assim, ó. Opa! Aí ele está olhando, aí passa mais uns anos, mas opa! E ele vai dando as arrumadinhas dele. Deus não faz isso. Intervenção, parece que Deus ajuda pontualmente. Biblicamente, nele nos movemos e existimos. Todo momento da sua vida é sustentado por Ele. Ele não intervém de vez em quando, ou só quando você ora. Ele sustenta a sua vida em todo o tempo. Nele tudo subsiste, falando Paulo de Jesus Cristo. Então, o conceito de Deus intervindo aqui e acolá, ele passa uma ideia que não é boa. Como se Deus estivesse lá, só esperando você chamar. Ele está pronto lá. Aí você faz uma oração, ele... Não, Deus não é assim. Deus, sem Ele nós não respiramos. Se Ele não sustenta as coisas na força do seu poder, a gente cessa de existir.
Deus não precisa intervir, Ele está o tempo todo agindo. Agora, e oração, pastor? Então vamos entrar na questão da oração. Eu acho que crentes têm sofrido muito quando eles acham que Deus é movido por oração. Deus não é movido por oração. Pronto, agora vocês já se frustraram. Estava bom até agora, pastor? O senhor tinha falado as coisas excelentes, mas agora o senhor chutou o pau da barraca, como a gente fala, né? O senhor estragou tudo. Atenção, o que eu quero que você entenda é o seguinte: na verdade, quem tem que se mover na oração é você. Você é movido na oração. Movido em que sentido? Você é movido a se conformar com Deus. Por que você ora? Presta atenção. Você pode falar assim: Senhor, eu vou ser, de agora em diante, eu vou ser firme na tua palavra. Eu vou deixar esse pecado, eu vou começar a orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou estudar teologia, eu vou me matricular no curso que o irmão falou aqui e tal. Você faz uma série de promessas. Aí sabe o que você faz depois? Senhor, me ajuda. Não é? Oração coloca você no devido lugar. Coloca você no seu devido lugar. Ela é humilhante, de propósito. Oração não tem nada a ver com mover Deus. Oração tem a ver com ser movido por Deus, em direção a Ele. Vou dar um exemplo lindo da Bíblia. Daniel está lendo Jeremias, está no capítulo 9 do profeta Daniel. Ele está lendo Jeremias e ele diz que ele descobre que os anos que o povo estaria cativo na Babilônia seria de 70 anos. O que ele faz? Ele não fala assim, está decretado. Por quê? Não precisa nem orar. Está decretado. 70 anos. Pelo contrário. Ele diz, então eu orei ao Senhor e o busquei. Ó Senhor grande e temível. Aí ele começa a falar da grandeza de Deus. Senhor, nós temos pecado e procedido perversamente. A nós pertence o corar de vergonha, mas a ti pertence a justiça. E quando ele fala essas coisas, ele está se conformando ao que o Deus disse. Sabe um negócio curioso? Depois, em casa, você olha isso aqui. Quando você ler Daniel 9, volta para Jeremias 29 e você vai ver a provável passagem que Daniel estava lendo. Sabe o que fala Jeremias 29? Fala assim, que depois de 70 anos, o meu povo irá clamar e eu irei ouvir. Já está escrito lá. O que Daniel faz? Ele cumpre o que já estava escrito. Ele não diz assim, Senhor, está decretado mesmo? Não vou fazer. Não adianta, o Senhor não muda mesmo? Está aí, o Senhor falou. Pelo contrário, ele se conforma aos planos de Deus. Deus diz que o povo clamaria, então ele faz, Senhor, ouve. Senhor, atende. A oração de Daniel 9 é de arrepiar. É uma coisa linda. É Daniel colocando-se no devido lugar. E o Senhor atende. Porque logo depois dessa oração de Daniel, é quando Deus começa a livrar o povo e traz, por intermédio de Ciro, o rei da Pérsia, o povo de volta para a terra prometida. Então, você não muda Deus, Deus muda você. Tá? Há perguntas aqui também sobre como lidar com o sofrimento na prática ministerial. Okay. Né? Então, alguém chega com uma perda, ou com um problema, ou com uma dificuldade no casamento, uma dificuldade profissional. Então, os pastores dizem, não, você precisa de oração, você precisa de fé. E há outros pastores que dizem, não, você precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de apoio psicológico. Então, há irmãos que acham que o apoio psicológico, a estrutura, são mais eficazes do que a questão espiritual. Há outros irmãos que entendem que há problemas que são só espirituais. Como é que o senhor vê isso? As duas coisas trabalham juntas? Eu acho que a gente tem um problema sério em achar que a nossa vida é dicotomizada. Ela tem compartimentos. Tem área que só mexe um profissional, tem área que só mexe outro, tem área que só mexe outro. Sabe que crentes do passado olhariam para esse nosso jeito de pensar e achariam estranhíssimo. O especialista que só cuida de coração, o outro que só cuida de... esse aqui só cuida de dedinho da mão esquerda. Inclusive, se tiver encravada a unha, aí é outro médico. Essa especificidade, ela é estranha para fiéis do passado. Sabe por quê? Porque os fiéis do passado sempre entenderam que os bons médicos são os clínicos gerais. Aqueles que entendem que o ser humano é um todo. Ele não é compartimentalizado. Se uma área dele não está bem, não é só aquela área que não está bem. É que o circuito deu curto. É verdade. Você já viu gente chegando para você e falou assim, com Deus vai tudo bem. No meu casamento não está tão bem assim, mas com Deus... Não é assim que funciona. A gente é um ser integrado.
Integrado. Por isso que fala assim, as palavras são como medicina para a alma. As palavras doces são como mel para o paladar e medicina para a alma. Ele está falando de como coisas externas afetam o nosso interior. Salomão sabia dessas coisas. Ele sabia que o coração alegre, está vendo como o interno afeta o externo? Ele sabia que a gente é assim, a gente é conectado. Então eu acho que o problema nosso é compartimentalizar. É às vezes achar que tem um remédio fácil. Vai no psiquiatra, ou faça a oração tal, ou... Eu acho que essas receitas simplistas não são boas. Eu não estou dizendo que profissional não possa ajudar, da saúde, e nem estou dizendo que a oração não resolve. O que eu estou dizendo é o seguinte, nossas respostas simplistas às vezes se esquecem de que o ser humano é muito complicado. Você já não se pegou falando assim, eu não me entendo? E como é que você acha que você vai entender o outro com facilidade? Se você não se entende, como é que você acha? Você acha que vai dar um remedinho assim? Então, aprenda uma coisa, quando alguém se aproximar de você pedindo seu socorro, sua ajuda, se você é pastor, mesmo se você não for, lembre-se de ouvir e de pedir sabedoria a Deus, porque tratar dos problemas dos outros não é uma coisa simples. Não tem receita pronta. Inclusive, eu tenho vários médicos na igreja onde eu sou pastor, eles tiram sarro dos colegas deles que têm receita pronta, que tira a receita assim, ó. Como se todos os problemas fossem resolvidos com 3 ou 4 medicamentos. O ser humano não é assim. Não é assim. Ele é muito mais complexo. E a gente precisa aprender isso. E entender a complexidade do ser humano à luz da sua palavra. Tá? Pastor, tem perguntas aqui também sobre a questão da alegria, né? A alegria do Senhor é nossa força, a teologia da alegria, né? Piper. Tem muita gente hoje falando sobre alegria. E a nossa adoração tem sido movida pelo júbilo. Então, assim, quando os irmãos estão jubilosos, Deus está presente no arraial. Então, várias vezes a igreja é constrangida à alegria. A pergunta é, não vale ficar triste? Boa pergunta. Aí, o cristão tem lugar para lamento, e a gente é muito ruim nisso. Porque a gente acha... Quer ver, ó, eu aprendi uma musiquinha quando era pequenininho. Não sei se você já ouviu essa. Quer que eu chame um rapaz para tocar? Não precisa. Que é assim, ó. Dê um sorriso só, sorriso. Lembra dessa música? Como é que é o crente? Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Esse crente é de outro mundo. É verdade. Ele topa na mesa assim, ele dá um sorriso. Não dá, mas ele dá um sorriso. Dá glória a Deus. A Bíblia fala que tem lugar para lamento. Se não tivesse lugar para lamento, Abacuque não se achegava para Deus dizendo assim, Senhor, a nossa nação está estragada. Senhor, cuida, Senhor. Faz alguma coisa. Só que a gente é muito ruim nisso. Então, eu acho muito boa a ênfase em alegrar-se no Senhor. A Escritura fala disso. E o pastor John Piper tem sido feliz em nos mostrar que a alegria no Senhor não significa um sentimento fútil. Ele é alegria em meio à perseguição. É alegria em meio à aflição e sofrimento. Eu tive o privilégio de traduzi-lo no último final de semana, e uma das mensagens mais bonitas que ele pregou no domingo foi sobre sofrimento. E ele falou de coisas profundas, mas falou de alegria em Deus em meio a sofrimento. Então, o crente tem sido muito bom de efusividade e se esquece que tem momentos de contrição, de tristeza, de lamento. Os salmos de lamento, a gente não sabe nem orar eles. Parece oração de gente na deprê. Mas eles são salmos colocados lá para o povo de Israel cantar. Aquele era o livro de cânticos deles. Salmo 88, que é um exemplo, né? E tem outros salmos tristes, de lamento. Então, eu gostaria que a gente aprendesse a equilibrar que nossa alegria não significa que a gente não chora com os que choram. Se a gente está alegre, cante louvores. Mas se alguém chorando, chore com ele. Se alguém doente, ore por ele. Tem lugar para lamento na vida cristã. Deve ter. A gente precisa aprender mais sobre isso. Outra pergunta, que eu acho também que é bem relevante diante da nossa cultura evangélica, né? A gente sempre ouve na igreja pentecostal, passa pela prova, irmão. Né? Tem aqueles irmãos que fazem, passa pela prova cantando. Né?
Há um conceito de que o sofrimento às vezes está nos provando, está nos experimentando. Deus está... Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo e o pastor falou, não, Deus está colocando você na fornalha, está aumentando a temperatura e tal. Mas há textos na Bíblia que falam que os sofrimentos estão nos corrigindo. Né? Como o crente identifica? Como ele identifica se Deus o está aprimorando ou se Deus o está disciplinando? Eu aprendi, inclusive, eu falo exatamente sobre isso no meu livrinho sobre Abacuque, porque disciplina é uma das coisas mais confusas na mente do crente. E eu aprendi o seguinte, não é bom a gente tentar discernir esse sofrimento é disciplina ou é só provação? Sabe por quê? Quando a gente tenta identificar sofrimento com alguma falha nossa, a gente acaba achando que Deus nos trata segundo o nosso desempenho. Não é verdade que Deus trata você segundo o seu desempenho. Se fosse, você nem estaria aqui. Porque você e eu fizemos algumas bobagens nesses últimos dias. E Deus ainda permite que você esteja aqui, louve o seu nome, não fulmina você. Não me fulmina do alto. É verdade. Então, mas a gente tem uma teologia tão errada, que quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente faz? Teologia dos amigos de Jó. Jó, conta, vai. O que você fez? Senhor, quem é que pecou? Ele ou seu pai? Aí Jesus fala, ninguém. Mas essa cegueira é para a glória de Deus, é para a demonstração da glória de Deus. Então, não é fácil discernir, e eu nem acho que é papel nosso discernir se um sofrimento é disciplinar ou não. Por quê? Todo sofrimento devia nos aproximar de Deus. Então não importa se é correção, se é aprovação. Todo sofrimento devia nos aproximar de Deus. Devia fazer a gente questionar, Senhor, tem coisas que eu preciso corrigir na minha vida. Devia fazer a gente dizer assim, Senhor, eu preciso pensar coisas mais grandiosas a teu respeito. Todo sofrimento devia levar a fazer isso. Então eu não acho que é saudável a gente tentar identificar. Eu creio que a gente precisa ser levado para junto dele. Lembra o que Paulo falou quando Deus colocou o espinho na carne? Deus fez o quê? Deus fez com que o poder se aperfeiçoasse na fraqueza. Deus queria mostrar para Paulo que ele estava no lugar certo quando ele estava humilhado e machucado pelo espinho na carne. Pensa no outro personagem, Sansão. Quando é que Sansão fez o ato mais memorável da vida dele? No momento de maior humilhação. Deus colocou os dois em situação difícil, mas a questão não é definir, será que o espinho na carne é disciplina? Paulo fala que ele não conecta com disciplina, ele fala para que Deus não me deixasse ser soberbo. Então, perceba, tanto no de Sansão, como que foi alguém que agiu erroneamente muitas vezes, e como no caso de Paulo, ambos se aproximaram de Deus. Então a questão não é definir, Senhor, isso é disciplina ou não é? Não precisa. Você precisa se juntar ao Senhor, você precisa fazer avaliação da sua vida, sim, para você se aproximar mais de Deus.